Estados Unidos pousaram na Lua em 1969 com computadores mais simples que uma calculadora, porque ninguém voltou lá em mais de 50 anos. Será que não voltamos porque não conseguimos? Porque é caro demais? Ou será que nunca fomos? Hoje, vamos desmontar essa dúvida com fatos que quase ninguém cita. Bombas nucleares, espionagem, nazistas recrutados, Stalin, Churchill e o Projeto Manhattan. E também uma disputa de intimidação que moldou toda a política mundial. A verdade não tem nada a ver com tecnologia. Tem a ver com poder, medo e estratégia global. Então já vai deixando o like aí, porque você vai se surpreender com o que eu vou te contar hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Antes de entender por que não voltamos à Lua, você precisa entender por que fomos. E essa resposta começa décadas antes da Apollo 11, em descobertas científicas que mudaram o destino da humanidade. Para entender a Lua, precisamos voltar para um lugar que parece não ter nada a ver com ela. Laboratórios de física do começo do século XX. Ali surgem descobertas que não apenas mudariam a ciência, mas definiriam as armas, os governos, até as decisões espaciais das décadas seguintes. Em 1898, J.J. Thomson encontra o elétron. Pouco depois, Rutherford revela que o átomo tem um núcleo compacto. Enquanto isso, Einstein chacoalha tudo com a relatividade, Schrödinger e Heisenberg criam a mecânica quântica. Então não era só uma era de grandes ideias, mas também uma corrida para entender o próprio tecido da matéria. Mas o nome decisivo dessa história é outro, Enrico Fermi. Em 1934, em um laboratório simples em Roma, ele fez uma escolha que parece trivial, mas que abre um corredor direto para o armamento nuclear e décadas mais tarde para a corrida espacial. Fermi decide usar nêutrons em vez de partículas carregadas para investigar núcleos. Pode parecer um detalhe técnico, mas muda tudo. O nêutron não é repelido pelo núcleo, então consegue entrar onde nenhuma outra partícula conseguiria. Ele faz isso com todos os elementos da tabela, até chegar ao urânio. E ali, algo foge completamente do esperado. Os produtos das reações não fazem sentido. O laboratório acha que está formando novos elementos, mais pesados. O mundo aplaude. Fermi recebe o Nobel. E tudo isso é um erro. Um erro que, como você vai ver, é a porta de entrada para o projeto mais caro e mortal da história. O erro de Fermi só se torna evidente graças a alguém que, ironicamente, estava fugindo para salvar a própria vida. A protagonista agora é Lise Meitner, uma das cientistas mais brilhantes do século XX e também uma vítima direta da ascensão nazista. Meitner trabalhava em Berlim com o químico Otto Hahn. Os dois repetiram por anos os experimentos de Fermi e Hahn notou algo impossível. Quando o urânio era bombardeado com nêutrons, aparecia bário. Não um primo próximo do urânio, mas um elemento drasticamente menor. Cientificamente, aquilo não fechava. Quimicamente, era absurdo. Historicamente, era o estopim. Em 1938, Meitner é obrigada a fugir da Alemanha. Sai às pressas carregando quase nada além do próprio conhecimento. Hahn continua no laboratório e envia a ela os resultados estranhos. Meitner lê, pensa e, caminhando na neve ao lado do sobrinho Otto Frisch, tem um insight que faltava. Eles percebem que o núcleo do urânio não está quebrando em pedaços. Ele está se partindo ao meio, algo que nunca tinha sido imaginado na prática. Eles acabam de descobrir a fissão nuclear. E o mais impactante, percebem que o processo libera uma quantidade enorme de energia, porque a massa desaparecida vira energia pura. A famosa expressão de Einstein não era filosofia. Era um aviso. Essa observação, feita no meio de uma floresta gelada da Suécia, muda o equilíbrio militar global antes mesmo de virar notícia. Porque se fissão libera energia e libera nêutrons, cada núcleo partido pode partir outro. Isso é uma reação em cadeia. E uma reação em cadeia é uma arma. Enquanto o mundo se prepara para a guerra, a ciência descobre a ferramenta mais poderosa da história. E os governos percebem isso rápido demais. A descoberta da fissão acontece no pior momento possível. A Europa está desmoronando. Crise econômica, extremismos, Hitler consolidando seu poder, anexações e perseguição sistemática.
E nesse ambiente instável, a possibilidade de uma arma baseada em reação em cadeia se torna prioridade absoluta para qualquer governo que entenda minimamente o que está em jogo. Então, em 1939, Hitler invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa e a ideia de uma bomba nuclear deixa de ser especulação acadêmica. Cientistas no mundo inteiro percebem que o país que dominar essa tecnologia primeiro determina o rumo do planeta. Einstein, pacifista, é convencido pelo físico Leo Szilard a assinar uma carta avisando Roosevelt de que os alemães poderiam estar trabalhando em algo assim. A carta chega à Casa Branca e, embora os Estados Unidos ainda não estejam na guerra, o alerta acende uma luz vermelha. A Inglaterra monta seu próprio grupo secreto, Comitê Maud. A Alemanha cria o Uranverein, liderado por ninguém menos que Werner Heisenberg. E cada país tenta medir o que o outro sabe, sem mostrar sua própria mão. Mas o maior salto acontece do lado americano. Nasce o Projeto Manhattan, um esforço científico e industrial tão gigantesco que só encontra paralelo décadas depois na corrida espacial. Agora a ciência está militarizada. Física, química, engenharia e matemática deixam de ser apenas conhecimento, viram armas estratégicas. Ninguém publica mais nada sobre o assunto. O silêncio científico é a primeira pista clara de que algo colossal está sendo desenvolvido. Robert Oppenheimer assume a liderança científica. Reatores são construídos às pressas, linhas de montagem inteiras surgem do nada. Centenas de milhares de pessoas trabalham sem saber o que estão construindo. O mundo caminha para um ponto definitivo. E o resultado desse projeto não só encerra a guerra, ele define quem manda no tabuleiro global. E também quem terá condições, décadas depois, de mirar mais alto, o espaço. O Projeto Manhattan funciona. Em 1945, os Estados Unidos detonam a primeira arma nuclear da história. Dias depois, 2 cidades japonesas são destruídas. A guerra termina, mas a parte mais perigosa dessa história ainda nem começou. Com a guerra acabando, surge uma questão que parece técnica, mas define o século inteiro. Os Estados Unidos deveriam compartilhar o segredo da bomba com a União Soviética, seu aliado na guerra? Niels Bohr dizia que sim. Transparência evitaria uma corrida nuclear, mas Churchill discordava. Para ele, manter o segredo era uma forma de ganhar força na mesa de negociações. A lógica era crua. Se só nós temos a bomba, nós ditamos as regras. Roosevelt hesita, mas as pressões políticas o empurram para o lado do segredo. E essa escolha é a faísca inicial da Guerra Fria. Só que há um detalhe incômodo. Stalin já sabia, graças a Klaus Fuchs, um físico que trabalhava dentro do próprio Projeto Manhattan e que era simpatizante comunista. A União Soviética recebia informações técnicas diretas sobre a construção da bomba. Os americanos acreditavam que manteriam o monopólio por décadas e estavam completamente enganados. Em 1949, apenas 4 anos depois de Hiroshima, os soviéticos realizam seu primeiro teste nuclear. A notícia cai como uma bomba psicológica nos Estados Unidos. A ideia de que poderiam ditar as regras ao mundo some imediatamente. E se a bomba já não garante superioridade, os dois lados precisam de outra forma de intimidação. O mundo entra em um estado permanente de desconfiança. E isso será o motor direto da corrida espacial. Com a União Soviética agora nuclear, o jogo muda. O monopólio americano acaba, a barganha política desaparece e os Estados Unidos precisam de um novo trunfo. Surge então a ideia que Edward Teller defendia desde a guerra, a bomba de hidrogênio. A bomba H não é uma bomba maior, é uma arma de outro nível. Enquanto a bomba de Hiroshima se baseia em dividir núcleos, a bomba H se baseia em uni-los. A fusão libera uma quantidade de energia que transforma cidades inteiras em vapor em frações de segundo. Militarmente, ela é pouco prática. É pesada, difícil de transportar, complexa, mas nesse momento histórico isso não importa. O que importa é que ela intimida. Essa palavra passa a guiar todas as decisões estratégicas da época. Intimidação, não eficiência. Agora que chegamos até aqui, você precisa se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, tá? Em 1952, os Estados Unidos detonam sua primeira bomba de hidrogênio. Um ano depois, a União Soviética faz o mesmo, mas com uma vantagem tática importante. Seu modelo é pequeno, o suficiente para caber em um avião. Apenas 2 nações têm meios para produzir e aperfeiçoar essas armas colossais. A escalada é absurda
E no fim da década de 50, os Estados Unidos têm 18 mil ogivas e a União Soviética acompanha de perto. A lógica é simples e perversa. Se eu tiver mais, você hesita. E se você hesitar, eu tenho vantagem. Mas existe um problema. Quanto mais poderosa a bomba, mais difícil é entregá-la ao alvo. Bombas desse tamanho não cabem em bombardeiros convencionais. E isso leva ao próximo passo lógico: mísseis. Uma bomba que não cabe em um avião pode caber em um foguete. E um foguete capaz de carregar uma bomba também pode carregar algo menor, um satélite. É aqui que a corrida nuclear se transforma naturalmente em corrida espacial. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lança o Sputnik. É só uma esfera metálica de 84 quilos com transmissor simples. Faz apenas um som, bip-bip. Não tira fotos, não observa a Terra, não faz experimentos, mas esse som atinge os Estados Unidos como um ataque psicológico. Porque no contexto da Guerra Fria, o significado real é brutal. Se eles conseguem colocar isso no espaço, conseguem colocar uma bomba onde quiserem. A imprensa americana explode, o governo entra em pânico, a população sente que o país ficou para trás. Alguns comparam o choque ao ataque de Pearl Harbor. E a União Soviética sabe exatamente o que está fazendo. Isso não é ciência neutra. É prestígio e intimidação, as duas moedas mais valiosas daquela época. Os Estados Unidos tentam responder rapidamente, mas o primeiro lançamento, Vanguard, explode poucos segundos após a decolagem. Humilhação nacional. A União Soviética aumenta a pressão. Primeiro animal no espaço, primeiro ser humano, a primeira mulher, a primeira caminhada espacial. Não são conquistas científicas aleatórias, são demonstrações calculadas de capacidade tecnológica superior. Cada vitória soviética tem um recado implícito: somos mais rápidos, mais eficientes e mais poderosos. Isso coloca os Estados Unidos contra a parede e força a decisão que abrirá o caminho para a Lua. Depois de tantas derrotas espaciais consecutivas, os Estados Unidos precisavam de algo que mudasse o jogo. Algo tão grande que a União Soviética não pudesse igualar de imediato. Algo que restaurasse o prestígio e acabasse com a sensação de vulnerabilidade estratégica. E esse algo aparece em 1961, quando John F. Kennedy assume a presidência. Kennedy entende que a disputa não é científica, é ideológica. É democracia versus comunismo, é prestígio versus humilhação. Ele reúne seus conselheiros e faz uma pergunta direta: o que podemos fazer no espaço que a União Soviética não consiga superar? E a resposta vem clara: levar um homem à Lua. Não porque fosse cientificamente necessário, não porque fosse o próximo passo natural da exploração, e sim porque era grande demais, caro demais e complexo demais para ser copiado rapidamente. Em 12 de setembro de 1962, Kennedy sobe ao palco da Universidade Rice e diz a frase que sela o destino da corrida espacial: escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Mas o que o público não sabia é que essa frase não era poesia, era política pura. O objetivo real não era ciência, era ultrapassar a União Soviética e mostrar ao planeta quem comandava o futuro tecnológico. E para enfrentar o maior engenheiro de foguetes da União Soviética, Sergei Korolev, os Estados Unidos precisavam de alguém no mesmo nível. E encontraram, mas não sem controvérsia. O nome era Wernher von Braun, brilhante, visionário e ex-nazista. Von Braun havia construído os temidos foguetes V2 durante a Segunda Guerra. No fim do conflito, se entrega aos americanos junto com sua equipe e, depois de muita discussão, é colocado como líder do programa espacial. É ele quem transforma a NASA em uma força real. É ele quem projeta os foguetes que finalmente começam a alcançar resultados comparáveis aos soviéticos. Enquanto isso, a União Soviética comete seu erro fatal: a morte de Korolev. Sem seu maior engenheiro, o programa soviético perde direção. Com dinheiro ilimitado, 400 mil profissionais envolvidos e um objetivo político claro, os Estados Unidos aceleram. Missões Gemini aperfeiçoam órbitas, encontros espaciais, caminhadas. O programa Apollo testa módulos, computadores, trajes, procedimentos. A cada avanço técnico, há um avanço político. A cada falha, há pressão, discursos, cobranças. Até que finalmente, em julho de 1969, Neil Armstrong pisa na Lua. Os Estados Unidos vencem, a corrida espacial acaba. E a motivação que sustentava tudo desaparece. Depois de Armstrong e Aldrin deixarem suas pegadas na Lua, parecia lógico imaginar que voltaríamos em poucos anos, que haveria bases lunares, missões regulares,
pesquisas contínuas. Afinal, tínhamos feito a parte mais difícil. Mas isso só parece lógico se você pensa na Lua como objetivo científico. E a verdade é que ela nunca foi isso. A corrida à Lua não nasceu do amor pela astronomia. Ela nasceu do medo, do receio de que a União Soviética pudesse dominar o céu, assim como tentava dominar a política mundial na época. Por isso, assim que os Estados Unidos vencem, o sentido da corrida desaparece. A guerra psicológica já estava ganha. O prestígio já tinha sido restaurado e a intimidação, que era a lógica central da Guerra Fria, já tinha sido atingida. Voltar à Lua seria tecnicamente fácil, mas politicamente inútil. O preço do programa Apollo sozinho consumiu cerca de 5% de todo o orçamento federal dos Estados Unidos por anos. Era um investimento gigantesco que só se justificava para derrotar os soviéticos. Sem rival, não há justificativa. Sem urgência militar, não há pressa. Sem ganho político, não há verba. Não voltamos à Lua porque a razão pela qual fomos desapareceu. Era uma corrida de prestígio global. Quando acabou, o custo deixou de valer a pena. E aqui está um argumento simples para lidar com qualquer teoria da conspiração. Se a ida à Lua fosse falsa, o primeiro país a denunciar a farsa seria justamente a União Soviética. A União Soviética rastreou cada metro de cada missão, recebeu transmissões da Apollo, analisou amostras lunares e acompanhou o pouso em tempo real. A União Soviética tinha todos os motivos do mundo para expor uma mentira americana, mas não fez, por um único motivo: aconteceu. A corrida espacial foi apenas um capítulo dentro de um conflito muito maior que nasceu quando os Estados Unidos esconderam o segredo da bomba da União Soviética e apostaram na intimidação como estratégia diplomática. A partir dali, tudo virou disputa. Armas, mísseis, tecnologia, prestígio, espaço. O preço disso continua até hoje. O mundo ainda vive sob a sombra de decisões tomadas no auge dessa paranoia. A Lua foi o símbolo de uma época de medo, ambição e rivalidade. Assim que o medo mudou e a rivalidade migrou para outros campos, ela perdeu o lugar na agenda. E só agora, mais de meio século depois, com novos interesses econômicos e novas potências espaciais surgindo, começamos a ouvir novamente a mesma pergunta. Mas com outra motivação: quando voltaremos? Se você chegou até aqui, já percebeu que a pergunta por que não voltamos à Lua não é sobre foguetes, é sobre decisões humanas, sobre medo, sobre rivalidade, sobre poder. A Lua nunca foi só um destino, ela foi um recado político enviado ao planeta inteiro. Hoje, com novas potências espaciais como a China, novos programas como Artemis e um interesse econômico real em recursos lunares, o jogo voltou a se mexer. Talvez estejamos vendo o começo de uma nova corrida. E se ela acontecer, não será pelo mesmo motivo de 1969, mas será novamente por poder. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que vamos voltar à Lua antes de 2030? Acha que teremos bases lunares? Ou acredita que tudo isso ainda é mais política do que ciência? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém então que sempre perguntou se o pouso na Lua aconteceu de verdade. E lembre-se, estudar transforma o jeito como você enxerga o mundo. A próxima grande ideia pode nascer de você. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.